Neste tipo penal do artigo 307, que tipifica a conduta de falsa identidade, e aquela pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, que além de se apresentar de forma falsa, né, um falsário, ele também apresenta um documento falso. Então, nós temos o 307 e o 304. Ficou bem claro para você o tipo penal do 304 e o tipo penal do 307? Ou fez alguma confusão? Para responder, eu tenho o STJ. O STJ, ele se pronuncia da seguinte forma, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele fala, olha, não tem como confundir a conduta tipificada no 304, que é o uso do documento falso, com o crime de falsa identidade. De forma, posto que neste não há apresentação de qualquer documento. Então, aqui no 307, no crime de falsa identidade, não há apresentação de qualquer documento, mas tão só a alegação que, na verdade, é falsa. Será que é possível admitir tentativa ou não? Será que é possível? Aí eu quero que participem da aula, se é possível ou não. Mandei o caso aqui para vocês. Mandei no chat, ó. Quero a participação de vocês aqui comigo. Encaminha uma carta a uma organização de teatro, passando-se por outra pessoa responsável por eventos artísticos que veio lá do exterior. Olha, que chique. Só que se passando. Ó o falsário aí. E qual é o propósito? O propósito é entrar gratuitamente, sem pagar nada, no espetáculo. Mas a missiva, ou seja, essa carta, ela vem a ser extraviada nos correios, né? E aí? É um caso de tentativa? O Valduir disse que sim. Quem mais concorda com o Valduir? Pedro, Josué, Alex, Kellen, Cíntia, todos os demais. Todo mundo concorda com o Valduir? Ou não? De que cabe a tentativa aqui? Reflitam. Encaminha essa carta. E ele encaminha uma organização do teatro, passando-se por outra pessoa, responsável por um evento artístico, ó. Propósito é entrar gratuitamente no espetáculo, mas a missiva vem a ser extraviada, né? Isso mesmo, Luana. Vocês dois acertaram. Mesmo. É possível sim a tentativa em tal tipo penal, tá? Professora, permita. Olá, Valduir. Outra maneira também da tentativa do crime de falsidade, imagina que eu pego um documento de uma terceira pessoa e vou para entrar num determinado curso. É o que está na portaria, reconhece que não é aquele, aí onde vai, me barra, chama a polícia, eu dou como tentativa de falsidade. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Fala, Jussara, a sua dúvida.
Ou escreve aqui no chat. Tá, Jussara, olha o que aconteceu aqui. O Valdoir deu outro exemplo, mas ó, vou ser mais clara. O sujeito A, vamos colocar aqui que o sujeito A, a título de exemplo eu vou usar o nome do Valdoir. Pode, Valdoir? Dá um joinha aí. Pode, né? Ó, sujeito... Ok, então vamos lá. O sujeito A é o Valdoir. Viu, Jussara? Aí, ele envia uma carta. Ele envia uma carta justamente para a organização de um teatro que vai ter na cidade. Nós sabemos que a entrada para o teatro de determinados grupos, alguns são baratinhos, mas outros são caros. A depender de quem vai se apresentar nesse teatro. Concorda comigo? Então, o Valdoir, né, todo espertinho, ele manda uma carta se passando por outra pessoa. Então, ele escreve uma carta, né? Dizendo que ele tá vindo do exterior, que ele tá querendo participar. E, na verdade, o Valdoir, ele mora em Goianésia. Não tem nada a ver com o exterior, tá? Então, o que acontece? Ele se passa por outra pessoa. Por quê? Se é uma pessoa, na verdade, que está querendo participar do teatro e entrar de forma gratuita, inclusive com honras. Justamente por quê? Porque ele se faz passar por uma pessoa que, não que ele não seja importante enquanto ser humano, ele é importante. Mas ele está querendo o quê? Receber, inclusive, um status. Olha, ele está vindo do exterior, ele escreve uma carta falando que ele quer prestigiar, que ele quer... Ficou... Ah, tá, Jussara, você conseguiu entender? Então, ótimo. E aí, o que acontece? Por que é tentativa? Por que não se concretizou aqui, Jussara? Porque essa carta foi extraviada. Se essa carta chega lá na equipe, é claro que se consumaria, tá? Mesmo que ali no momento fosse evidenciado que não se tratava de maneira nenhuma de uma pessoa que estava vindo do exterior, mas todo mundo conhece quem é o Valdoir e sabia que era ele. Mas o que eu tô querendo dizer? Essa carta, ela não chegou ao seu destino, ela foi extraviada. Então, é por isso que é um caso de tentativa. Que bom que você conseguiu entender. Seguir. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo ou não? Sim ou não? Está no 307. Olha o código aí aberto do lado. Olha o 307. 307, ó, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito. Olha o proveito próprio aí no exemplo que eu dei. Ou alheio, próprio ou alheio, ou para causar dano a outra pessoa, a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. E aí eu pergunto para vocês, o crime é de menor ou é de maior potencial ofensivo? Ó, a Cíntia já se pronunciou, a Luana e acho que a Jussara também. Isso mesmo, é um crime tido como crime de menor potencial ofensivo. E o que acontece, Jussara, com o crime de menor potencial ofensivo? Ou Cíntia, ou aí a Luana que está participando? O benefício do artigo 89 da Lei 9.099, a Lei dos Juizados.
Aí o Valduir apresenta aqui uma informação, ó. Mas às vezes, o caso lá da carta. A carta chega, só que é reconhecida pela coordenação que é falsa. Lembram? Este crime é um crime o quê? Formal. Não precisa de resultado naturalístico, tá? Então, por ele ser crime formal, nós estamos sim diante do crime de falsidade, da falsa identidade. Segui que eu trouxe mais alguns casos para vocês participarem. Vou colocar aqui no chat para vocês 10 casos. Quero a participação de vocês aqui hoje. Caso para a turma toda participar. Olha o caso 2. O 2 e o 3 aí, ó. Que o 4 tá na próxima, tá? Olha o caso 2. João e Maria se conhecem virtualmente. Tá na moda ou não tá? Claro que tá, né? Apesar de termos alguns casos que não dá muito certo esse conhecimento de forma virtual. Mas nós sabemos que muitas pessoas, a partir dessa oportunidade, né, que se tem, utilizam a rede social, Instagram, Facebook, enfim, utilizam de diversos recursos virtuais para namorar. Hoje nós estamos utilizando os recursos, né, da rede virtual para fins de estudo. Mas João e Maria, que no caso 2, o que acontece? A finalidade deles era encontrar, né, o amor. E eles começam a namorar. Pensa um namoro que dá certo, pensa duas pessoas que os pensamentos batem, né? Tudo é lindo, só falam coisas boas um para o outro, né? Tá parecendo até historinha, né? E aí o que acontece? Mais de um ano depois, eles agendam. Ó, o Pablo participando. Quero ouvir os demais, hein, participando. Cadê o Luiz Fernando participar? Pedro, Josué, todos os demais participando. A Kellen. E ó, João e Maria se conhecem, muitas conversas. Mais de um ano depois eles agendam a viagem. Porém, um dia antes desse encontro, o João vem a ser internado. Ô, situação difícil, hein? Num estado grave. Vamos colocar aqui a título de exemplo que ele tá com Covid, já pensou? Que horror, né? E João tá internado, estado grave, de forma hipotética. E eles ficam sem comunicação. Mas pensa no irmão que dava certo com João, era o Pedro, né? E o Pedro, então, sabendo de tudo, ciente da viagem, sempre acompanhava o João com aqueles pensamentos, né? Que ficava ali tempos e tempos compartilhando como era Maria e como estava ali na expectativa de conhecer Maria. O Pedro, ciente de tudo isso, apresenta-se a Maria, né, em seu lugar e com ela mantém relação sexual. Opa! Nessa hipótese, qual o crime que Pedro cometeu? Esse é o caso 2. A Jussara e o Pablo já participaram. Eu quero saber mais. Caso 3. Olha aí, o sujeito A, ele finge ser funcionário público. Qual é o crime que esse sujeito A comete? O que vocês acham? Aí, eu vou colocar aqui o caso 4 também.
2, 3 e 4. Que eu aguardo a resposta de vocês. A Jussara e o Pablo participaram. Eu tô aguardando os demais. Ó, o caso 4. E o sujeito que, além de fingir ser funcionário público, pratica indevidamente algum ato relativo à função pública. Será que é falsidade ideológica? Será que é uso de documento falso? Qual será? O que vocês acham? Será que é, Pablo? Estupro de vulnerável mediante fraude? A Jussara também concorda com o Pablo. Eu aguardo os demais participarem. Caso do João, que se conheceram e que na verdade o irmão gêmeo toma o seu lugar no encontro que com a Maria, mantém relação sexual com ela. E aí? Esse irmão gêmeo, será que a gente pode chamar de espertinho ou será que a gente pode chamar de criminoso, né? Qual vai ser o tipo penal que ele vai poder responder? Dá uma olhada aí no Código Penal, dá uma lida para que vocês possam participar na nossa aula. O Pablo diz aqui que acha que o caso 4 é usurpação de função pública. O Valduir está em dúvida. A Luana acha que é falsidade ideológica. Será? Quem mais vai participar? Quero ouvi-los. Se alguém quiser, eu passo o microfone também para que vocês possam participar da nossa aula. Ó, a Kellen concorda com a Luana. Ela acredita que o 3 é falsidade ideológica. Mas, o que vocês acham? A Jussara acha que o 3 é usurpação de função pública. A Kelly já acha que o caso 3 é falsidade ideológica. O Valduir continua na dúvida, Valduir? Vai lá no Código Penal, vamos dar uma olhadinha. Folheia. Vamos participar. Igual na nossa sala de aula pessoal. Vamos lá, vamos participar. Vamos pensar um pouquinho. A Andreina acredita que é falsidade ideológica, mas está em dúvida. Será que é falsidade ideológica? Samira tá participando. Vamos lá, Samira, o que você acha? Hein? Mais alguém vai participar? Vamos? Quero te ouvir, Renato. Quero te ouvir, Cíntia. Vamos participar? A Cíntia participou, ó. São 2 crimes, a Cíntia acha, ó.
falsidade ideológica. E o outro crime, ela tá em dúvida, ela acha que é estupro. Caso 4, a Jussara também ainda não sabe. Ó, o Valduir acha que é violação sexual mediante fraude. E aí? Será, Cíntia? Será que a Cíntia tá certa ou será que o Valduir tá certo, hein? Quanto? Mas vão pensando as respostas do 3 e do 4? Vamos junto comigo aqui, ó. Vamos responder o caso 2, primeiramente. João e Maria se conhecem virtualmente, após muitas conversas, começa o namoro, mil maravilha, mais de um ano agenda a viagem. Um dia antes do encontro, o João vem a ser internado, estado grave, fica sem comunicação. Seu irmão, ô irmão, hein? O Pedro apresenta, chega na Maria. Ó, Maria, tô aqui, né? Eu sou o João. E aí, qual crime Pedro cometeu? Pedro cometeu, resposta, ó, violência sexual mediante fraude. Por quê? Ele cometeu, ele aproveitou, né? Pedro aproveitou da condição, né? Da fraude e praticou violência sexual. Prevista lá no artigo 215 do Código Penal. Vou ler o 215 para vocês, ó. Abre aí o código e acompanha junto comigo, ó. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. Qual foi a fraude, gente? Olha o engano aí. Ele se apresentou como se fosse o irmão. E por que, pessoal, eu não vou tratar esse caso como um caso de... Por que eu não vou tratar aqui como sendo um caso de estupro? Justamente porque houve uma fraude antes. Inclusive, ela na verdade, ela consentiu. Maria consentiu. Mas ela foi o quê? Ela foi enganada. Ela estava com o irmão gêmeo, com o Pedro, acreditando que a relação sexual, na verdade, estava acontecendo justamente com João. Então, olha a fraude, né? Ela concordou. Então, houve uma fraude e houve a violência, claro, porque eu acredito que se ela soubesse quem se tratava, né, com certeza ela não estaria com Pedro. Mas o desejo dela era estar com quem? Com João, né? Então, houve sim a violência sexual mediante fraude e, digo mais, houve a falsa identidade. Como assim falsa identidade? Ora, o gêmeo, o Pedro, se apresentou, ele foi no lugar do irmão. Então, ele se apresentou com o intuito de obter vantagem, que a vantagem era sexual, né? Então, ele se apresentou como se fosse João. Então, Pedro se apresenta para Maria como se fosse João. Então, houve os dois tipos penais. Violência sexual mediante fraude, do 215, e houve também a falsa identidade. Por isso que eu estou conversando com vocês sobre esse causídico, que é justamente o tipo penal que nós estamos estudando hoje. Só que, lembram
Deixa eu perguntar, quem vai saber responder? Vocês acreditam que vai ter um concurso material ou vai ter uma concussão aqui? Aqui no chat, ó. Vai haver concurso material ou de crimes, ou vai ser observado o princípio da absorção. O que vocês acham? Luana, o que você acha? Responde pra gente aí. Vai ter concurso de material de crime, que é quando soma as penas, lembram? Que a gente já estudou? Ou vai ter o princípio da absorção. E o que é esse princípio da absorção? Outra pessoa além da Luana também pode participar. Concurso material ou princípio da absorção? A Luana tá na dúvida. Tá certo. No concurso material é quando há pluralidade de crimes, né? E aí o Código Penal manda somar as penas. Houve pluralidade de crimes aqui, houve mais de um. Eu disse para vocês que nós estamos diante do crime do 215 e também estamos diante do crime de falsa identidade. A Jussara acha que vai haver absorção. A Luana também concorda. E o que é absorção, Jussara ou Luana? Como que se dá a absorção aqui nesse causídico? Nesse caso 2. O crime fim absorve o crime meio. Parabéns. Isso mesmo. Certa resposta. Vocês duas acertaram. Tanto a Luana quanto a Jussara. Qual era o objetivo? Isso, Jussara. Na verdade, essa fraude aqui, né? Que é o crime, inclusive, com pena muito maior do que o da falsa identidade. Na verdade, o crime de violência sexual mediante fraude, ele vai absorver, resposta, artigo 215, vai absorver o crime de falsa identidade. Essa é a resposta. Nós estamos diante de um crime. Na verdade, o crime fim, que o fim é na verdade, a satisfação sexual, a fraude, o objetivo da fraude era tão somente essa satisfação. Então, o meio é absorvido pelo crime fim. Isso mesmo. As duas acertaram. Parabéns. Vamos continuar. Eu perguntei para vocês um outro caso. O A que finge ser funcionário público. Deixa eu ver. A Cintia Neri está participando aqui, Aplica apenas uma das penas com circunstâncias agravantes. Cíntia, o que vai acontecer? Nós temos a dosimetria da pena, como vocês sabem, que tem as circunstâncias judiciais, né? O crime que vai ser observado, na verdade, a pena que vai ser utilizada é a pena do 215. A pena do 215 é reclusão de 2 a 6 anos, né?
Então, esta penalidade vai ser a pena, na verdade, a pena que vai iniciar a combinada pelo legislador. Então, o juiz vai levar em consideração essa. Agora, nas circunstâncias judiciais, né, apesar de ter tido o princípio da absorção, né, aqui no causídico, com certeza vamos ter aí um caso que nas circunstâncias judiciais vai ser levado em consideração, tá? Uma seguinte observação eu quero fazer para vocês. A questão de vulnerabilidade. Não tentem achar problema. Então tá certo, Cíntia. Que bom que você entendeu. Não tentem colocar problema onde não tem. Se numa questão não tiver a palavra vulnerável, não considerem a pessoa como vulnerável. Porque o problema, quer uma questão de OAB ou quer uma questão de concurso, se não apresentar para vocês como vulnerável, quer dizer que o examinador, ele não considera como vulnerável, tá? Então, assim, tem que ter uma condição que realmente traga, o problema traga pra gente a condição da vulnerabilidade, tá? Só para explicar, porque teve alguém que traduziu como um crime ligado ao estupro de vulnerável. O problema não falou, o caso não falou que ela é vulnerável. Falou o quê? Que ela foi enganada, que houve a fraude, que houve engano, para o fim aí de obter a violência sexual, tá? Então, ótimo. Agora vamos prosseguir. O caso 2, caso 3, na verdade, caso 2 conversamos. Agora é o caso 3, daquela pessoa que finge ser o funcionário público. Essa pessoa que, olha, lembram do princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, a resposta do caso 3, artigo 45 da lei 9.688/41. Essa é a resposta do caso 3. Gente, é uma contravenção penal, tá? Então, esse sujeito A, que finge ser um funcionário público, ele pratica o artigo 45 da Lei 96/88 de 1941, que é a lei que trabalha justamente as contravenções penais, de acordo com o princípio da especialidade. Lembram dele? Quando há uma norma, quando há um tipo que trabalhe de forma mais específica, nós migramos para ele, tá? Agora, caso 4. Caso 4, vamos relembrá-lo aqui, ó. Caso 4. Caso 4 é o sujeito que, além de fingir que é funcionário público, ele pratica indevidamente algum ato relativo à função pública. Aqui, alguém pensou? Alguém tem a resposta do caso 4? Ou eu já posso dar a resposta? Ó, o Pablo diz usurpação de função pública. O artigo, Pablo? É isso mesmo. Vamos lá, vamos completar a resposta? Artigo 328 do Código Penal. Parabéns, Pablo, você acertou. Artigo 328, ó, usurpar o exercício de função pública. É um crime de menor potencial ofensivo, Pablo, você viu? Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E se o agente auferir alguma vantagem, a pena muda para reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Parabéns, Pablo. É isso mesmo, você acertou.
Partindo desse momento aí, né, de continuando a aula, né, depois desses causídicos que nós fizemos, nós temos uma lei, a Lei 13.869 de 2019. A Vitória está participando. Vitória, seja muito bem-vinda. Ótimo. Vamos retomar. A gente vai prosseguir. Depois desses 3 casos, vamos prosseguir um pouco mais. Olha o artigo 13.869 de 2019, que traduz justamente acerca do abuso de autoridade. E aí você vai entender, quando eu ler aqui, por que eu tô falando de abuso de autoridade. Ó, o artigo 16 dessa nova lei, né, essa roupagem nova que nós temos aí, diz o seguinte: deixar de identificar-se ou identificar-se de forma falsa, falsamente ao preso, por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Olha a pena, menor potencial ofensivo, ó. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, aqui é um caso em que quem é que está se identificando de forma falsa? É justamente uma autoridade. Então, quando esta autoridade ela não se identifica ou se identifica de forma falsária, de forma falsa, essa autoridade que está ou capturando ou durante aí uma detenção ou uma prisão, ela está incorrendo no artigo 16 dessa nova lei, Lei 13.869 de 2019. E nós temos o parágrafo único do mesmo tipo penal, que diz, olha, incorre na mesma pena quem? Como responsável pelo interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de se identificar o preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então, o caso de abuso de autoridade, fazendo uma correlação com o crime aqui de falsa identidade, tem-se como um caso tido como de autoridade. Então, eu preciso comentar com vocês justamente por conta do nosso estudo. Estamos estudando falsa identidade, mas aqui nós temos sempre que relembrar que existe a falsa identidade ligada a determinadas pessoas. Então, se essa pessoa, se esse sujeito é uma autoridade que está, na verdade, capturando gente, ele deve o quê? Ele deve dizer a verdade. Ele deve dizer que autoridade ele é, quem na verdade ele é. Então, se ele não labora, se ele não trabalha dessa forma e mente ou omite, enfim, né, de forma falsa, ele é tido como falsário. E o crime aqui não é falsa identidade, mas pelo princípio da especialidade, o crime é de abuso de autoridade, de acordo com o artigo 16 que nós estamos conversando, tá? Da Lei 13.869 de 2019. Nós temos também o artigo 308 do Código Penal, que diz: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem
para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. A pena aqui é de detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Este tipo penal. Nós sabemos que este tipo penal ele é muito vislumbrado, aliado ou conexo a determinados crimes. A título de exemplo, justamente o crime de tráfico, né? Tráfico de entorpecentes, principalmente nos aeroportos. Então, nós percebemos aquele sujeito que tem uma mala, quantidade expressiva de entorpecentes, de qualquer substância. Vamos colocar aqui a título de exemplo a metanfetamina, porque ela é um pouco mais cara e, na verdade, ela é utilizada para quem acompanha aí as notícias de tráfico, onde em loco, né? Onde se traduz o ambiente é, na verdade, no aeroporto. E nós sabemos que há inúmeras reportagens no sentido de este tipo penal que nós estamos conversando, 307, que é o uso desse documento, desse passaporte, né? De forma que de forma indevida, porque o sujeito está usando, né, próprio. O passaporte é um documento de identidade de outro, né? E nós sabemos que apenas o tipo penal de utilizar o passaporte de outro, ele tem uma penalidade de detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Mas nós sabemos que na prática acontece muito, principalmente a falsificação. Nós sabemos disso. Principalmente nos crimes em que nós temos aí o tráfico de drogas, tráfico ilícito, né, de entorpecentes, principalmente em nível internacional, né? Então, nós temos este tipo penal muito conexo, relacionado a crimes ligados ao tráfico. Se o sujeito pratica apenas o 308, ele tem aí uma pena que é uma infração de menor potencial ofensivo. Contudo, se ele pratica este crime conexo a outro, nós sabemos que se o delito constitui delito mais grave, esse delito aqui ele é absorvido, né, pelo princípio aí da absorção, pelo crime mais grave, tá? Temos também o 309, que é justamente usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, um nome que não é dele. Então, ó, o princípio da especialidade a gente migra para ele, para este tipo penal. Então, é o caso do estrangeiro que ele quer entrar ou ele quer ficar no território nacional. Mas ele usa um nome que não é dele, porque ele não quer o quê? Ser identificado. Olha a pena. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único prevê atribuir ao estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Eu fiz um estudo, né? Entre os casos que eu percebi, eu evidenciei aqui essa reportagem do Porto Internacional de São Paulo. Neste caso aqui, nós temos aí o artigo 309, que é o artigo que nós estamos comentando, né? E também tem uma reportagem aí da polícia italiana, que prendeu brasileiros suspeitos de cidadania. 6. Por conta do nosso horário, eu vou transmitir para vocês uma essa reportagem, para que vocês possam evidenciar na prática. O vídeo é bem curto.
Essa notícia é do dia 26 de março de 2019. Então, na verdade, um vídeo novo, né? E justamente se encontra no nosso estudo. Então, olhem, por gentileza, prestem atenção aqui para vocês da polícia italiana que prendeu, inclusive. A polícia italiana prendeu 7 brasileiros na manhã desta terça-feira no âmbito A polícia italiana ela prendeu da Operação Super Santos, que por mais de um ano investigou casos de fraude no reconhecimento da cidadania italiana a brasileiros. Além disso, 800 brasileiros que obtiveram o passaporte legalmente estão sendo investigados e deverão ter a cidadania italiana revogada. Segundo as autoridades italianas, somente em 3 dias eles transformavam cerca de 1.000 brasileiros em cidadãos italianos, ao preço de aproximadamente R$30 mil em dinheiro vivo. As agências de negócios administradas ilegalmente pelos brasileiros detidos haviam se transformado em verdadeiras agências de turismo, explicou a polícia italiana. Além dos brasileiros, um padre da diocese de Pádua, na Itália, também foi detido por ter vendido uma certidão de batismo falsa para confirmar a descendência italiana de um dos envolvidos. A partir das certidões falsas, os criminosos induziram funcionários públicos a conceder a declaração de residência aos brasileiros. Foram meses de interceptações telefônicas, inclusive em português, operações em aeroportos e lugares de chegada, centenas de averiguações nos imóveis onde os brasileiros estavam alojados, que revelaram milhares de processos falsos para o reconhecimento da cidadania. Então, eu acredito que todo mundo conseguiu ouvir a reportagem, tá? Compartilho com vocês o link para que vocês possam ter acesso à reportagem que eu acabei de apresentar. Nessa reportagem, olha, 800 brasileiros, e a quantidade, pagavam cerca de 30 mil para adquirir nacionalidade italiana. Eu trouxe um exemplo para vocês, porque nós estamos falando de outras fraudes, enfim. E nós precisamos entender que a mente do ser humano, na verdade, alguns utilizam a mente para o bem, né? O legislador combina as penas, prevê as normas, as leis. Outros utilizam a mente justamente para a prática delituosa. Então, assim, são fraudes diversas. É realmente só um caso, na verdade, que eu trouxe para que vocês percebam, né, que não só muitas das vezes se utilizam de um nome que não é seu, mas na verdade se utilizam de uma documentação, inclusive falsa, né? Nós estamos conversando sobre fraudes. E nós temos também, em sequência, o artigo 310, que trabalha a respeito de prestar-se a figurar como proprietário, possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. Mais uma vez é autoexplicativo e nós temos aí a pena considerada como uma pena de crime de menor potencial ofensivo. Finalizando, nós temos o artigo 311, que trabalha a adulteração, remarcação de número de chassi ou de qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente, né? Nós temos aí a título de exemplo número, letra, inscrito. Nós estamos diante do 311. Mas se essa remarcação recai, né, no número do chassi, das placas constantes no documento do veículo automotor, nós temos aí o que? A falsificação do documento público, que é justamente o 297, caput do Código Penal.
E a gente tem aquela questão da fita, né? Da fita que é colocada. Então, se essa fita for colocada para adulterar o conteúdo da placa, transformando o número 1 no número 4, ou 3 no número 2, crime do 311, tá? Ó, adulterar ou remarcar o número do chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. E eu trouxe para vocês o que o STJ traduz a respeito. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no 311 busca resguardar a autenticidade dos sinais. E essa figura é o quê? É tida como típica, tá? A simples conduta de alterar com fita adesiva a placa do automóvel. Ainda que, gente, não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé. E o 311-A, que é o último tipo penal, objeto do nosso estudo de hoje, que é a fraude em certame público. O 311-A, ele, na verdade, ele é um tipo penal que foi acrescentado em 2011 pela Lei 12.550. E de acordo com o tipo penal 311-A, utilizar ou divulgar de forma indevida com o fim de beneficiar a si ou ao outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, um conteúdo sigiloso seja de concurso público, seja de avaliação ou exame público, processo seletivo para ingressar no ensino superior, ou exame, gente, como é o caso do exame da OAB, a pena que é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E o parágrafo 1º ainda diz que quem facilita, né, quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a essas informações do caput, né, então incorre o quê? Nestas mesmas penas. E o parágrafo 2º diz, olha, se dessa ação ou omissão resultou algum tipo de dano à administração pública, a pena aumenta mais ainda, de 2 a 6 anos. E nós temos uma causa também de aumento de pena no parágrafo 3º. Se for cometido por funcionário público, aqui já é um crime próprio, né? O caput do 311 qualquer pessoa pode praticar. Agora, o parágrafo 3º é um crime próprio. Só o funcionário público pode participar, né? Se o funcionário público ele praticar, a pena é aumentada de 1/3. A classificação deste tipo penal, 311-A, ele é um tipo misto, alternativo. Ele é considerado como um crime simples, ele é comum, qualquer pessoa pode praticar. Formal, porque não exige um resultado naturalístico. Consumação é antecipada ou resultado cortado por ser um crime formal. A forma não é vinculada, ela é livre, pode ser praticada de qualquer meio, não há um meio específico. Em regra, ele é comissivo, ele não perdura no tempo, ele é instantâneo. Uma pessoa apenas pode ser o sujeito ativo de tal crime, então por isso ele é classificado como unissubjetivo, unilateral, de concurso eventual. E normalmente ele é praticado mediante vários atos, plurissubsistente. Nós temos aí ele como sendo um crime contra a fé pública, né? Nós estamos estudando os crimes aí contra, aqui na verdade, ainda contra, né, a fé pública, que são das fraudes em certames de interesse público. A ação penal ela é pública incondicionada. O que é interessante trazer de inovação aqui? É que antes dessa novel lei, né? Antes desta alteração, né, do incurso aí na lei em 2011, pela lei 12.555, do tipo penal 311-A,
A cola eletrônica, que se traduzia a utilização do aparelho, transmissor, receptor em prova, era uma das formas mais corriqueiras de se fraudar interesse público. Gente, chegou a ser considerado uma conduta atípica pelos tribunais superiores. Justamente, pessoal, por que essa cola eletrônica, ela foi tida como uma conduta atípica? Por conta da falta de previsão e por não haver possibilidade de se fazer analogia em Malam Partem. Lembra da vedação, da proibição aí da analogia em Malam Partem? Então, por não ser possível, a cola eletrônica ela chegou, antes de 2011, a ser tida como uma conduta atípica. Eu trouxe aí o julgado, STF, né? O inquérito 1145, que ele dizia, olha, essa referida fraude não tem enquadramento no tipo penal em vigor, em face do princípio da reserva legal e da proibição da analogia em Malam Partem. STF número informativo, número 453. Antes, nesse mesmo sentido, olha o que o STJ chegou a dizer. O preenchimento através dessa cola eletrônica de gabaritos em concurso vestibular não tipifica crime de falsidade ideológica. É que nos gabaritos não foi omitida, inserida ou feita declaração falsa diversa daquela que devia ser inscrita. As declarações ou inserções feitas nos cartões de resposta por meio de sinais eram verdadeiros e apenas foram obtidos por meio não convencional. Então, a eventual fraude mostra-se insuficiente para se caracterizar o estelionato, que não existe in incerta persona. Então, aqui é um recurso ordinário, em habeas corpus, número 7376 de Santa Catarina. Antes, né? Aqui, hoje, nós sabemos que tem tipificação no 311-A. O tipo subjetivo é o dolo, né, a intenção mais a vontade, consistente na vontade de praticar uma dessas condutas aqui previstas no tipo, com o fim claro de beneficiar-se ou a outrem e de comprometer o que, gente? A credibilidade do certame. A modalidade culposa, tá? Ela é atípica. E eu quero ressaltar as palavras de Sanches a respeito. Ele diz, olha, se o modo de execução envolve terceiro, que tendo acesso privilegiado ao gabarito da prova, revela ao candidato de um concurso público as respostas, aos quesitos, ele pratica este tipo penal junto com o candidato que foi beneficiário. O crime do artigo 311-A. Tá? Enfim, né? Hoje vamos fazer uma retomada dos nossos objetivos. Nós compreendemos o tipo penal da falsa identidade, nós entendemos o tipo penal fraude em certame de interesse público, nós compreendemos o sursis, né? Aonde ele cabe, né? O artigo 89 da Lei 9.099. Estudamos algumas jurisprudências, né, sobre tais. E, no momento, eu passo a fase de alguma pergunta, caso vocês tenham mais alguma dúvida, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje. Lembrando, lá no AVA, no ambiente virtual, já estão as questões para que vocês possam fazer. E eu estou aqui aguardando, caso tenha ficado algum ponto de forma obscura, estou aqui à disposição para que a gente possa tirar alguma dúvida. Caso contrário, encerramos o nosso encontro, a nossa aula 5 de hoje. Ok, então
Então, já que ninguém aí se manifestou, ok, Cíntia. Um abraço, tá? Para vocês todos e até a nossa próxima aula. Ok, boa noite para vocês também.